Provérbios capítulo 8 nos fala que a sabedoria anda acompanhada de vários amigos. Nós vamos ver aqui que a sabedoria, no capítulo 8, é apresentada como se fosse uma pessoa, como se você recebesse a sabedoria como uma visita na sua casa. Mas, quando você recebe a sabedoria como uma visita na sua casa, a sabedoria ela tem outros amigos que ela quer nos apresentar. E esses amigos da sabedoria são revelados aqui em Provérbios no capítulo 8. Então vamos aqui à leitura de Provérbios 8. Versículo 1. Escutem a sabedoria. Veja que a sabedoria está em letra maiúscula, porque a sabedoria, ela é uma pessoa. A sabedoria é a pessoa de Jesus. Ele é o Filho de Deus e ele trouxe todo o conhecimento a respeito de Deus enquanto ele viveu aqui na terra. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele comunicou o reino de Deus e ele trouxe a maior sabedoria que um ser humano pode receber, que é a sabedoria de como acessar a Deus. Por que essa é a sabedoria mais importante para o ser humano? Porque nós temos uma alma que é imortal. Só que nós temos uma alma que é imortal, que vive num corpo físico que é um corpo mortal. Estamos todos condenados a morrer. E depois que partirmos dessa terra, depois que o nosso corpo físico morre, a nossa alma tem um destino. Ela vai ou para o céu ou vai para o inferno. Isso não depende de mim e não depende de você. É assim que a nossa alma caminha. Ou ela vai para o céu, se ela praticou as boas obras e se conectou a Deus, que é o Rei dos Reis e que criou os céus e a terra e que colocou essa vida eterna dentro de cada um de nós, ou ela vai para o inferno se nós decidimos viver uma vida longe de Deus e completamente independente dele. Alguém pode dizer: que Deus cruel, ele é malvado, ele manda pessoas para o inferno. A verdade é que ele não manda ninguém para o inferno. Cada um de nós escolhe o próprio destino. Se eu busco andar com pessoas sábias e pessoas inteligentes, eu vou ser uma pessoa sábia e inteligente, porque eu estou aprendendo coisas com essas pessoas. Se eu decido andar com pessoas que praticam o mal, então eu vou aprender a ser como essas pessoas que praticam o mal. Quem pratica o mal sabe que existe o outro lado, conhece o outro caminho, mas por decisão própria, por decisão pessoal, individual, prefere ficar no caminho do mal. Portanto, a sabedoria, que é Jesus, que traz a revelação a respeito do caminho da sabedoria, do caminho do que é certo, do que é correto, do que leva para Deus, está gritando. Veja que no versículo 1 ele diz assim: escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão aqui também está em letra maiúscula, porque a compreensão é uma primeira amiga da sabedoria. O que é a compreensão? A compreensão é a capacidade de entender as coisas que são da sabedoria. Então, a capacidade de entender as coisas da sabedoria está chamando em voz alta. Versículo 2: a sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Versículo 3: está na entrada da cidade, perto dos portões. O que esse texto está nos dizendo? Que em todos os lugares em que nós andamos aqui na terra,
nós temos a chance de ouvir falar a respeito de Jesus. Ninguém pode dizer: eu nunca tive a chance de saber a diferença entre o bem e o mal. Todo mundo que vive na Terra sabe a diferença entre o bem e o mal. Você pode conversar com a pior pessoa do mundo. Ela vai dizer: eu sei que eu estou no caminho errado. Eu escolhi esse caminho. Converse com uma pessoa que está fumando, com uma pessoa que está bebendo, com uma pessoa que está adulterando, com uma pessoa que está se prostituindo, e você vai ver que ela vai dizer: eu sei que beber faz mal, eu sei que fumar faz mal, eu sei que eu deveria ser fiel à minha esposa, eu sei que eu deveria fazer isso ao invés de fazer aquilo. As pessoas sabem a diferença. E elas sabem por quê? Porque a sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada, nas encruzilhadas dos caminhos, como diz o versículo 2. Ali, no versículo 3, ela está na entrada da cidade, perto dos portões, e a sabedoria está gritando. O que a sabedoria está gritando? Vamos ler o versículo 4. Olha o que a sabedoria diz: eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. 5. Você é jovem e sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Versículo 6. Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo o que eu digo é certo. Então veja, sabedoria está dizendo para nós, está dizendo para todos os moradores da terra: se você é jovem, não tem experiência, não sabe como decidir por uma profissão, por uma pessoa para você poder se casar, por caminhos que você vai tomar, que amigos você vai escolher para andar com você, você é jovem, não tem experiência, então aprenda a ser prudente. Como você pode aprender a ser prudente? Lendo o livro de Provérbios, conversando com pessoas que têm sabedoria, mas a primeira coisa que você precisa ter para alcançar, para ter prudência é aceitar a Jesus. Jesus é a própria sabedoria. Ele é essa pessoa que fala e revela aquilo que traz sabedoria. Você é tolo, versículo 5 ali na tela. Aprenda a ter juízo. Não importa que idade você tenha, não importa quais erros você cometeu, não importa quantas cabeçadas na vida você deu. Você é tolo, aprenda a ter juízo. O capítulo 8 de Provérbios está dizendo: você pode aprender a sabedoria e mudar o seu rumo. Você pode, se você é jovem, livrar o seu caminho de muitas coisas ruins. Pelo conhecimento, pela prudência, você pode se desviar do caminho mau. E se você já deu cabeçadas, errou na vida, está sofrendo consequências porque tomou decisões erradas no passado, você pode aprender a ter juízo e mudar a sua rota. Versículo 6. Escutem, ou seja, prestem atenção, recebam essa palavra, pois digo coisas importantes, tudo o que eu digo é certo. Versículo 7. O que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Aqui nesse versículo 7, nós temos um segundo amigo da sabedoria. Nós dissemos no começo aqui do vídeo que o capítulo 8 apresenta a sabedoria como uma visita, uma pessoa que você recebe na sua casa, e a sabedoria, ela tem outros amigos. São amigos da sabedoria. Primeiro, a compreensão. Logo no versículo 1, nós lemos aqui: escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. Compreensão, a capacidade de entender as coisas. A compreensão é uma amiga da sabedoria. Quando você recebe a sabedoria e você recebe a compreensão, você começa a entender as coisas da vida. Depois, no versículo 7, ele fala: o que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. A verdade é a segunda amiga da sabedoria.
Nunca a sabedoria anda com a mentira. Veja, o versículo 7 fala: o que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. A sabedoria não anda com a mentira. A mentira é inimiga da sabedoria. Amiga da sabedoria é a verdade. Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus estava conversando com seus discípulos. Ele disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, no caso, ninguém vem até Deus, a não ser por mim. Então, Jesus, nesse capítulo de João, no capítulo 14, no versículo 6, ele está dizendo que ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva para Deus. Ele é a verdade, porque ele revela qual é a verdade, como é que eu posso realmente chegar até Deus. Você só pode chegar até Deus quando você aceita Jesus e ele é a vida, porque ele deu a vida dele na cruz em nosso lugar. Ele entregou a própria vida e quando ele entregou a vida dele morrendo naquela cruz, em razão dos pecados da humanidade, ele pôde alcançar todos os moradores da terra. Por isso que Provérbios 8 fala aqui, no versículo 4, ó, eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Jesus é a pessoa da sabedoria. Ele pode falar com todas as pessoas da terra porque ele morreu por todos. E ele quer trazer experiência para quem é jovem, quer trazer juízo para quem já deu muitas cabeçadas para que a pessoa corrija a rota da vida e acerte agora. Por isso ele fala que escutem, pois eu digo coisas importantes. Tudo que eu digo é certo. O versículo 6 nos apresenta uma outra amiga da sabedoria, que é a retidão. Quando ele fala aqui, o que eu digo é certo. O que é certo? Certo é aquilo que é reto. Por que eu estou dizendo que é retidão? Porque para o estudo da Bíblia, nós usamos várias versões. Essa versão que nós estamos lendo aqui é a nova tradução da linguagem de hoje. Mas existe uma outra versão que é Almeida, Revista e Corrigida. Essas versões existem porque o texto bíblico original está em hebraico. E as pessoas que traduzem para a língua portuguesa traduzem de acordo com a compreensão que elas têm do texto original. Quem traduziu aqui colocou certo, mas a Almeida, Revista e Corrigida, que é uma outra tradução em português, fala aqui: escutem, pois eu digo coisas importantes e tudo que eu digo é reto. Por isso que aqui no versículo 6, aqui no 6, nessa versão está certo, mas o que é certo é o que é reto também. Então, a retidão, a coisa certa é outra amiga da sabedoria. A sabedoria, ela sempre anda com aquilo que é certo. Aquelas pessoas que falam: talvez eu vou na sua festa, talvez eu vou estar lá, são palavras duvidosas. A sabedoria nunca trabalha com o que é relativo. A sabedoria trabalha com a verdade, que é o que diz o versículo 7. Então a sabedoria anda com a compreensão, com a retidão, com a verdade. Agora o versículo 8. Tudo o que afirmo é verdadeiro, nada do que falo é enganoso ou falso. Então aqui o versículo 8 está reafirmando o 7, no sentido de que a sabedoria só fala o que é verdade, o que é verdadeiro. Nada é mentiroso, nada é enganoso, nada é falso. Versículo 9. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Então veja, nós já falamos que a compreensão, que é a capacidade de entender as coisas, a compreensão é uma amiga da sabedoria. Para a pessoa que tem a compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender, para quem é bem informado. Versículo 10. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata
e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Versículo 11. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Por que ele está dizendo isso no 10 e no 11? Se você tem prata, se você tem ouro, mas você não tem sabedoria, você pode perder esse recurso. Tem pessoas que recebem uma moeda de ouro e nem sabem que aquela moeda é de ouro. Elas pensam que podem vender aquela moeda por qualquer preço. Tem pessoas que recebem tesouros valiosos, mas elas não sabem usar esses tesouros. Agora, uma pessoa que tem sabedoria, ela pode não ter riqueza financeira, pode não ter dinheiro, mas ela sabe como usar o seu talento, as suas capacidades para produzir riqueza. Aquele que tem sabedoria pode estudar, apresentar uma palestra, criar um produto, arranjar um serviço, inventar alguma coisa. Todas essas coisas exigem sabedoria. Então, quem tem sabedoria tem capacidade de produzir riqueza. Quem tem riqueza monetária, só o ouro e a prata, pode nem saber que tem dinheiro na própria mão. Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Agora o versículo 12. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Então aqui, no versículo 12, nós conhecemos mais alguns amigos da sabedoria. A sabedoria anda junto com o conhecimento e o juízo. A compreensão, nós já falamos no versículo 1 e já falamos aqui no versículo 9. Então aqui no versículo 12 ele está repetindo compreensão, que é o entendimento. Mas aqui no versículo 12 ele traz o conhecimento e o juízo. Significa que todo mundo que anda com a amizade da sabedoria anda também com o conhecimento. O conhecimento é a boa informação, é saber a respeito de vários assuntos. E o juízo é a capacidade de discernimento do que é certo e do que é errado, do que é justo daquilo que é injusto. Então a sabedoria também anda com a justiça. Versículo 13. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Muitas pessoas não sabem o que significa temer o Senhor. Quando nós lemos Provérbios, no capítulo 1, lá no versículo 7, está escrito que o princípio é só o princípio, é só o começo da sabedoria. É o temor ao Senhor. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e temer ao Senhor, o temor ao Senhor significa extremo respeito, respeito extremo por Deus. Quando você tem um extremo respeito, um respeito extremo por Deus, você vai procurar a Ele antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Quando nós temos um respeito muito grande por alguém, nós vamos primeiro conversar com esse alguém, vamos pedir conselho para esse alguém. Então, ter extremo respeito pelo Senhor significa tudo que eu fizer, eu vou primeiro falar com Deus, eu vou consagrar, separar a minha vida totalmente para Deus. Então, temer o Senhor Deus é odiar o mal. Ter extremo respeito pelo Senhor Deus é odiar o mal. Veja que não é só saber a diferença entre o bem e o mal, é odiar o mal. Odiar o mal a ponto de nunca se entregar para o mal. O que é o mal? Nunca se entregar para ficar longe de Deus. O que é o mal? A preguiça é o mal. Então aquele que tem extremo respeito por Deus, ele vai odiar a preguiça. O orgulho é outro mal. Então quem tem extremo respeito por Deus vai odiar a arrogância, o orgulho, a prepotência, a soberba, a altivez. Quando alguém que tem extremo respeito pelo Senhor percebe que dentro de si tem algum tipo de orgulho, soberba, arrogância, ele já diz: eu odeio isso. Ele vai lutar com todas as forças para arrancar o orgulho, a soberba, a exaltação, para ser uma pessoa humilde que reconhece
que Deus está acima de tudo. A pessoa que tem extremo respeito por Deus vai odiar não ir para a academia, vai odiar não controlar as suas refeições e comer de maneira abusiva. A pessoa que tem extremo respeito pelo Senhor vai fazer isso porque ela vai dizer: é mal eu comer em excesso, é mal eu comer muito açúcar, eu vou ficar com diabetes, eu vou ter problemas de obesidade, eu vou ficar com sobrepeso, eu vou ficar mal por não cuidar da minha saúde. Ter extremo respeito por Deus é também odiar a ansiedade, as pessoas que antecipam o futuro, sofrem antes do tempo. A pessoa vai dizer: para que eu vou ficar preocupado com o amanhã se eu tenho que cuidar do agora? Então, ter extremo respeito por Deus é odiar o mal, odiar aquilo que é errado. O mal é o que é errado. O que é errado? Nós somos espírito, alma e corpo. No espírito, o mal é não orar a Deus, não receber Jesus como Senhor da sua vida. Porque quando você não recebe Jesus, enquanto você não recebe Jesus, você está como um véu que separa você de Deus. Quando você recebe Jesus, você tem um caminho aberto. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Você abre o caminho para acessar a Deus. No campo espiritual é isso. No campo da alma, odiar o mal. O que é o mal? É você viver em depressão por coisas que já passaram. É você carregar mágoa em relação a alguém que fez algum mal a você. Já passou. Perdoe a pessoa. Toda vez que você relembra o que a pessoa fez, você está revivendo. Você está com ressentimento. Ressentimento significa ressentir. Sentir de volta aquilo que já deveria ter ficado no passado. Gerou um sofrimento em você. Então, quando você não perdoa, você ressente. Fica com ressentimento, fica ressentido, fica ressentida, fica ressentindo. Ressentindo significa sentindo de volta e de volta e de volta. Toda vez que você relembra, você está sentindo mais uma vez aquela mesma dor, que se você perdoa, fica lá no passado. Perdoar não significa que você vai esquecer. Perdoar não é esquecer. É deixar que aquela mágoa, aquela dor cicatrize e que ela não fira mais a você. Então, na alma, odiar o mal é odiar, não perdoar. Diga: eu decido perdoar. A pessoa fez isso para mim, eu senti muita dor, mas eu declaro que hoje isso não vai afetar a minha vida. Eu posso fazer melhor. Eu posso ter uma vida feliz. Eu não preciso ficar sofrendo por algo que já passou. Odiar o mal é isso. Na alma é você cuidar da sua alma. Não aceitar essas coisas. Às vezes, o mal é uma culpa que você sente por algo que você fez. Você falou uma coisa ruim para alguém. Você praticou um crime. Você fez alguma coisa ruim. Jesus perdoa todos os nossos pecados, por piores e maiores que eles sejam, porque ele é o Filho de Deus. Então, você pode receber o perdão dos pecados e esquecer esses pecados. Odiar o mal também é odiar a ansiedade, antecipar o futuro e ficar carregando um peso. O que vai acontecer comigo amanhã? Isso é odiar o mal na alma. Por último, nós somos espírito, nós já falamos, nós somos alma, acabamos de falar, e nós somos um corpo. O corpo, já fizemos alguns comentários, é não cuidar do sono, não cuidar da água que você precisa beber, não cuidar de praticar atividade física, mas ser preguiçoso, se entregar à preguiça, não cuidar das suas refeições, correndo o risco de ter diabetes, sobrepeso em razão da má alimentação ou comer coisas que não trazem nutrição. Você pode ter anemia, pode ter problemas na sua saúde. Então, temer o Senhor Deus é odiar o mal.
ter extremo respeito por Deus é entender que o nosso corpo é formado para ter o Espírito Santo e que, por isso, nós precisamos cuidar do nosso corpo, que a nossa alma influencia em nosso corpo, porque na alma estão os nossos pensamentos e os nossos desejos. Então, aquilo que a nossa alma sente e pensa é o que vamos fazer e que vai influenciar no nosso corpo. E o Espírito é o começo de tudo. É no Espírito que nós recebemos o Espírito Santo, recebemos Deus, e é no Espírito que nós recusamos o Espírito Santo e dizemos: queremos seguir independentes, livres de Deus, fazendo o que nós bem quisermos. Qual a decisão que você quer tomar na sua vida espiritual? O seu espírito, quando você recebe Jesus, se conecta com o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus. E quando você conecta o teu espírito com o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, você recebe a sabedoria, que é o próprio Jesus, e junto com a sabedoria você recebe a compreensão, a capacidade de entender as coisas a respeito da vida, para acertar e tomar o caminho correto. Você, quando tem a sabedoria, também recebe a certeza do que é reto. Você recebe a verdade. Você consegue diferenciar o falso do verdadeiro. Você recebe o conhecimento, como nós lemos aqui no versículo 12, que é a informação certa. E você recebe a capacidade de juízo, a capacidade de diferenciar o que é justo do que é injusto. Agora, continuando no versículo 13. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Aqui, o versículo 13 está falando mais algumas coisas que são do mal. O orgulho, a falta de modéstia, a arrogância, a prepotência, o pensamento de que é superior em relação ao próximo, porque quem tem orgulho e quem tem falta de modéstia sempre vai pensar que o outro é pior, que o outro tem menos valor. Então aquele que é orgulhoso, que não tem, que tem falta de modéstia, ele vai se colocar acima do próximo. Quando nós nos colocamos acima de qualquer pessoa, nós estamos desonrando a Deus, porque Deus fez a todos. Então, se eu me coloco num patamar superior ao próximo, eu estou dizendo que Deus me fez melhor do que o outro. E isso é uma mentira, porque Deus ele formou a todos. Veja que no versículo 4, ele fala aqui: eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Por quê? Porque a sabedoria é para todos, de maneira que quando você é orgulhoso ou orgulhosa, você está dizendo que o outro tem menos valor que você. E isso é uma mentira. Só Deus sabe o valor de todos e ele deu o mesmo valor para todos. Todos são importantes para ele. Então, eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Deus detesta os maus caminhos. Quais são os maus caminhos? Os maus caminhos estão revelados na Bíblia. Alguns desses maus caminhos nós já lemos aqui de Provérbios capítulo 1 até o capítulo 7. Hoje nós estamos lendo o capítulo 8. O capítulo 7 fala que o envolvimento com a mulher casada é um mau caminho. Fala que é um caminho de morte. No capítulo 6 fala que dar fiança para um estranho é um mau caminho. Dar empréstimo de dinheiro para pessoas vai fazer com que você esteja no mau caminho. Também no capítulo 6 fala que a preguiça é um mau caminho, porque o preguiçoso ele vai cair na pobreza, ele vai cair na pobreza espiritual, porque o preguiçoso que não quer orar e não quer ler a Bíblia, ele vai perecer espiritualmente. Ele vai também entrar no mau caminho preguiçoso, que tem preguiça de cuidar lavar os pensamentos.
de cuidar da limpeza da sua higiene mental. Carrega depressão, fica pensando no futuro, não cuida das suas emoções, falta de inteligência emocional, não se prepara, não treina as suas emoções. Isso é um mau caminho. Aquele que não cuida do sono, da água, da alimentação, da atividade física, e entrega-se à preguiça, isso também é um mau caminho. Deus odeia os maus caminhos e as palavras falsas. Versículo 14. Ainda a sabedoria fala assim: faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Outros amigos da sabedoria: planejamento, ação. Veja, faço planos e os ponho em prática. Ação, movimento. Tem pessoas que leem muito, mas na hora de pôr em prática, na hora de na hora da execução, de executar, elas são lerdas. Você tem que planejar e tem que pôr em prática aquilo que está planejando para que ocorra o resultado. Eu tenho inteligência. Ter inteligência significa usa a razão, pensa, projeta, organiza as coisas de forma eficiente e sou forte. Ser forte significa não dar atenção e ouvidos às críticas que são inúteis de outras pessoas. Ser forte é tomar a crítica dos outros para construir degraus para uma escada, para você subir. É não se abater. Versículo 15. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. O versículo 15, quando fala reis e governantes, ele está se referindo a mim, está se referindo a você. Você pode pensar assim: eu não sou rei, eu não sou governante. Só que você é rei, você é uma rainha. Quando você toma a decisão, com quem você sai? Quando você toma a decisão, se você acredita ou não acredita em Deus? Quando você toma a decisão do que você vai comer? Quando você toma a decisão se você vai ou não praticar atividade física? Se vai ou não vai estudar? Se vai ou não vai ler a Bíblia? Você está tomando decisões que são importantes para o governo da sua vida. Então, quando o versículo 15 fala, eu ajudo os reis a governarem, reis, nós estamos nos referindo a todas as pessoas que reinam, a todas as pessoas que lideram, a todas as pessoas que conseguem ficar nas posições de destaque. Eu ajudo os reis a governarem. Os reis, eles se governam tomando cuidado na sua vida espiritual, na sua alma e no seu corpo físico. Eles estão sempre buscando a Deus, estão sempre estudando e buscando aperfeiçoamento e crescimento, e também inteligência emocional, estão sempre cuidando da sua saúde física, para que tenham força para executar os planos que eles fazem. Então, uma pessoa que governa, que reina na terra, é uma pessoa que segue a sabedoria e os seus ensinamentos. Agora o versículo, quando ele fala assim, eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Quais são as leis que você colocou na sua própria vida? Você tem lido as leis de Deus que falam para você cuidar do seu relacionamento com Deus, da sua ansiedade, de perdoar as pessoas, de lavar o coração e não guardar mágoa nem ressentimento, de cuidar do seu corpo físico? A sua lei é comer tudo que vê na frente. Essa é uma lei ruim, que vai levar você a ter problemas de saúde. Então, a sabedoria ajuda as pessoas, os reis, a governarem. Ajuda as pessoas que se preocupam em fazer a coisa correta a governar, a encontrar o caminho certo. E os governantes que estão buscando governar a fazerem boas leis. Versículo 16. Os governadores governam com a minha ajuda, e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. O versículo 16 também fala que se você quer ocupar um cargo político, se você quer estar em uma posição de governo, quando você toma a Deus, a sabedoria, como o primeiro lugar na sua vida,
Você vai encontrar as decisões corretas para tomar as decisões certas para resolver os problemas da terra. Versículo 17: Eu amo aquele que me ama, e quem me procura acha. Então, o versículo 17 revela que a sabedoria, ela ama quem ama ela, e quem a procura a achará. Na versão da Almeida, Revista e Corrigida, esse versículo está escrito assim: Eu amo aos que me buscam, e os que me buscam me encontrarão. Tem uma outra versão que diz assim: Eu amo aos que de madrugada me buscam, porque eles cedo me encontrarão. Então, o versículo 17: Eu amo aquele que me ama, e quem me procura acha. É preciso amar a sabedoria. Quando nós dizemos que amamos alguém, isso significa que nós colocamos toda a nossa dedicação, todo o nosso esforço, todos os nossos recursos econômicos. Nós procuramos comprar os melhores presentes para as pessoas que amamos. Então, eu amo aquele que me ama, significa que quem ama a sabedoria vai buscar a sabedoria, vai comprar treinamentos, cursos, vai buscar estudo, vai gastar o seu tempo, a sua atenção, não vai ver dificuldades em relação a buscar a sabedoria. E quem me procura acha. Usando a versão da Almeida Revista e Corrigida, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão, e os que cedo me buscam encontrarão. Quanto mais rápido, quanto mais cedo você buscar isso, mais você vai poupar a sua vida de tomar decisões erradas, que vão trazer tristeza para você. Versículo 18: Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. Quem anda com a sabedoria, quem anda com a pessoa de Jesus, tem riquezas e honras e prosperidade e justiça. Riquezas são riquezas não só financeiras, riquezas espirituais, riquezas no caráter, riquezas na sabedoria de tomar a decisão correta na escolha de uma pessoa para o casamento, na escolha do lugar onde você vai morar, na escolha do que você deve e do que você não deve comprar. Tudo isso são riquezas de conhecimento, sabedoria que impactam na vida financeira. Porque quem casa mal, divorcia. Quem divorcia, perde patrimônio. Nós já comentamos aqui em outros vídeos que tem pessoas que são investidoras que elas ficam só cuidando de casais divorciados. Inclusive, eles dizem que a melhor coisa é comprar imóvel e carro de pessoas divorciadas, porque as pessoas não querem mais ver um a cara do outro. Então eles dizem: vende logo. E eles vendem muitas vezes o que demoraram muitos anos para construir por metade do preço, porque a mágoa, as dores, o sofrimento da separação faz com que as pessoas queiram se livrar daquelas coisas o mais rápido possível. Mas quando você escolhe uma pessoa certa para o seu casamento, você constrói uma vida e aquela riqueza fica com o casal. Então, a escolha de uma pessoa para casamento impacta na questão financeira. Também, se você entra ou não num financiamento, dependendo do tempo que você entra, da taxa de juros, você fica com uma dívida mais alta ou mais branda. Então, todas essas decisões, quando você tem sabedoria, você tem riquezas e isso impacta também nas riquezas financeiras. Com a sabedoria você tem riquezas e tem honras. A pessoa que tem a sabedoria não vai, por exemplo, se envolver na traição, na infidelidade, no adultério, na mentira, na trapaça, no engano, na corrupção. E quem se envolve com tudo isso sai desonrado, mas quem escapa disso recebe honras. Quem anda com a sabedoria será honrado. Terá prosperidade. Prosperidade significa crescimento. E também terá justiça, ou seja,
não sofrerá o mal da injustiça, porque justiça é fazer a vontade de Deus, fazer a coisa certa. Você fazendo a coisa certa, você terá a justiça ao seu lado. Versículo 19. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Versículo 20. Eu ando no caminho da honestidade. Honestidade é outra amiga da sabedoria. A sabedoria nunca anda com a desonestidade. Quem tem a sabedoria anda com honestidade. Quando você é honesto, quando você é honesta, você anda seguro. Você não tem dúvida a respeito daquilo que você construiu. Uma pessoa que constrói a sua vida, o seu patrimônio, na desonestidade, sempre corre risco de acabar tendo um prejuízo futuro. Nós lemos em Lucas, lá no capítulo 19, a história de Zaqueu. Ele era um coletor de impostos. Quando Jesus chegou até a casa dele, ele disse: se eu defraudei alguém, então eu pagarei até 4 vezes mais. Uma pessoa que constrói a sua riqueza com base no engano, na desonestidade, corre o risco de perder tudo. Do que adianta ganhar 100 e amanhã ter que indenizar pessoas e ter que pagar com juros e perder o que ganhou? Então eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça. Já falamos que a justiça também é amiga da sabedoria. Versículo 21. Dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. Tesouros não são apenas coisas materiais. São também a alegria. Você pode ter uma casa, mas pode não ter um lar. A casa é física, o lar é a união e o amor, a harmonia, a paz entre as pessoas da casa. Então você pode ter uma casa e pode não ter um lar. Um lar, que é uma coisa que você não pega com as mãos. O lar é formado pelas relações de amizade, carinho, amizade e amor entre as pessoas que moram ali naquela casa. Isso é algo que a sabedoria pode dar. Versículo 22. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. 23. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. 24. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. 25. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares. 26. Antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. 27. Eu estava lá, quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. 28. Estava lá, quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. 29. E quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá, quando ele colocou os alicerces da terra. 30. Estava ao seu lado como arquiteta e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença. 31. Feliz com o mundo e contente com a raça humana. Esses versículos 22 até o 31 falam que a sabedoria foi o que Deus usou desde o princípio para a criação dos céus e da terra. A sabedoria já estava com Deus, assim como Jesus também já estava com Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ler. Aqui em João, no capítulo 1, nós vamos ler no versículo 1 que no começo, ou seja, no princípio, lá no Gênesis, aquele que é a palavra já existia. Palavra em letra maiúscula está se referindo a Jesus. Jesus já existia. Ele estava com Deus e era Deus. 2. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. 3. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. 4. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Então aqui em João, no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 4, nós vemos que Jesus é a palavra. Ele já estava com Deus, ele já existia.
Podemos dizer que Jesus era a palavra e ele também era a sabedoria, com base no que nós estamos lendo aqui em Provérbios 8. Retomando Provérbios 8, nós estamos lendo agora o versículo 32. Agora, moços, escutem, façam o que eu digo e serão felizes. 33. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. 34. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. O versículo 34 está dizendo: esteja perto da sabedoria, esteja sempre buscando a sabedoria. Estar à porta, perto da porta, significa estar sempre pronto, sempre buscando ter sabedoria. Versículo 35: pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. 36. Mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Veja que o versículo 35 fala que quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. O Senhor Deus deseja ficar contente com você hoje. Ele quer que você aceite a Jesus, porque quando você aceita Jesus, você recebe a sabedoria em pessoa na sua casa espiritual. Quando você recebe Jesus, Jesus entra em você, coloca o Espírito Santo em você, que é o próprio Espírito de Deus, e o Espírito de Deus se liga com o teu espírito. O teu espírito repercute na sua alma e a sua alma se reflete nas decisões que você toma e que vão para o seu corpo. Quando você está bem espiritualmente, a sua alma fica em paz e você consegue se alimentar bem, cuidar do seu sono, cuidar da sua atividade física, preocupar-se em fazer as coisas que vão trazer o bem para você. Quando você está com a sua vida espiritual conectada com o Espírito Santo, você tem sabedoria, compreensão, anda na correção, anda na verdade, anda com conhecimento, anda na justiça, anda na honestidade, anda na correção, naquilo que é bom. Quando você está com a sua vida espiritual ruim, você toma decisões ruins que levam você para o caminho do mal, para longe de Deus. Uma pessoa que está bem com Deus, com sabedoria na parte espiritual, jamais se entrega ao orgulho, à arrogância, à soberba, à prepotência, mas tem humildade, porque reconhece Deus nos seus caminhos. E uma pessoa que tem sabedoria, ela busca compreender, entender as coisas nessa vida para corrigir o que está errado e continuar fortalecendo o que está certo. Se você quer aceitar a Jesus, agora, faça essa oração comigo. Jesus vai entrar em você, na sua vida, e você vai estar com Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que leva para o céu. Ele é a verdade porque ele realmente deu a vida e morreu por mim e por você naquela cruz. E ele morreu de fato. Muitas pessoas fazem promessas. Há deuses que prometem. Jesus fez mais do que prometer. Ele é verdadeiro. Ele veio e deu a vida, a própria vida, para nos salvar do mal. Ele é a verdade e ele é a vida, porque ele deu a própria vida para nos trazer vida. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, hoje é tempo de aceitá-lo e receber a verdadeira sabedoria na sua vida. E todos os amigos da sabedoria. Quanto mais cedo você encontrar a sabedoria, mais cedo a sua vida muda. Que você receba Jesus agora, fazendo essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no teu livro da vida. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar em tudo que eu fizer até chegar no céu. Amém. Com essa oração você recebeu Jesus como teu Senhor. Agora você tem a sabedoria, a
sabedoria na sua casa, no seu coração. Você falou que Ele é seu Salvador, reconheceu que tem pecados, que Jesus morreu e nos salvou do pecado. Ele entregou o corpo dele pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Você pediu para anotar o seu nome no livro da vida, que é um livro que está no céu, com os nomes de todos os que receberam Jesus, como você fez agora, e você recebeu o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que agora guia você no caminho certo. Procure uma comunidade de fé ou uma igreja que você se sinta bem. Procure fazer o discipulado, se batize nas águas. O batismo nas águas significa que quando você sai das águas, você sai como uma nova pessoa, uma nova criatura para seguir a Deus. E participe da ceia. Depois que você se batiza, você pode participar da ceia, que é uma comunhão onde um pão é partido para representar o corpo de Cristo, que foi partido por nós, e um cálice com suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz e que nos limpa de todo pecado. Faça dessa forma, siga a Deus, busque conhecimento na Bíblia para saber a vontade dele, é onde está a fonte da sabedoria, e caminhe até o céu. Vamos agradecer por essa meditação de Provérbios 8. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós todos os dias a memória que somos do Senhor e que o Senhor é o dono da sabedoria, a própria sabedoria que traz a revelação da verdade e da vida, que é a salvação da nossa alma, e que com a sabedoria nós recebemos também a prosperidade, o juízo, a justiça, a verdade, a correção, a retidão, o conhecimento, o entendimento, o discernimento e tudo o que precisamos para sermos reis, governantes na nossa vida nessa terra. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Permanece conosco, nos livra de tudo que é mal, da decisão errada, nos livra de toda a imoralidade, corrupção, orgulho, prepotência, soberba, vaidade, de tudo aquilo que desonra ao Senhor, que possamos andar sempre retos, buscando as riquezas espirituais que refletem no nosso material, na nossa saúde e em nossa família. Te louvamos e te agradecemos. Visita a todos, hoje e sempre. Amém e amém.